Tive um encontro pessoal com Cristo aos 13 anos de idade. Talvez depois eu possa contar melhor sobre isso. Eu vou contar aqui rapidamente. Quando eu fiz 13 anos, deixa eu lembrar aqui, não, na verdade eu acho que foi com 12 anos. Tinham duas vizinhas aqui, que elas eram mais velhas, elas são mais velhas que eu. E nós eu ia falar frequentávamos, mas nós ainda frequentamos. Então, nós frequentamos a mesma comunidade aqui próximo da minha casa. Então, elas me convidaram para um grupo de jovens que elas estavam participando. E eu fui e eu participava dos encontros que eram todos os sábados. Só que eu ia só porque eu comecei a achar divertido, entendeu? Eu conversava com umas pessoas, ficava de risadinha com alguns meninos que eu fiz amizade. E era só amizade mesmo, tá, gente? Eu não tinha interesse, não. Mas eu ficava lá, assim, perdendo meu tempo à toa. Eu ficava de risadinha, de conversinha. Só que, no final, eu acho que foi no final desse mesmo ano, porque todos os anos eles faziam um encontro maior, que era um acampamento. Então, no final desse ano, eu fui participar desse acampamento, que eram 2 dias, final de semana. Então, eu fui nesse encontro do final do ano, e foi lá que tudo aconteceu. Que eu falo que foi o meu encontro pessoal com Cristo. Foi na espiritualidade mais renovada, da renovação carismática. Eles não eram um grupo dito parte da renovação, mas eles eram, eu gosto de dizer que eles misturavam um pouco a espiritualidade tradicionalista e a espiritualidade carismática, porque eles tinham muito amor, muito respeito à tradição. Eles focavam muito nisso, a importância. Então, uma coisa que eu aprendi com eles, que eu gosto muito, foi a como se portar da maneira correta na Santa Missa. E é muito bacana porque eu aprendi seguindo o exemplo deles. Não foi uma coisa que eles falaram abertamente, mas quando eu ia à missa com eles, eu achava muito bacana porque eles se comportavam de maneira diferente. E vendo eles, copiando eles e perguntando a eles algumas coisas também. E eles às vezes me davam uns toques, olha, no meio da missa, uma amiga minha mesmo, ela já fez comigo, olha, não pode bater palma, por exemplo. Então foi uma coisa que eu aprendi. E eu me perdi um pouco aqui. Mas enfim, meu dente sujou de batom. Eles misturavam um pouco esses duas correntes que hoje existem dentro do catolicismo, né? Então eu participei desse acampamento, que era mais uma espiritualidade renovada. E deixa eu tentar resumir para não entrar muito em detalhes. Mas foi lá que tudo mudou para mim. Eu não falo que foi a minha conversão, mas foi o início da minha conversão, porque eu ainda estou em processo de conversão. Enquanto a gente não for santo, a gente ainda vai estar dentro desse processo. Então, eu ainda estou no processo de conversão. Mas o início dela, pra mim, se deu ali naquele momento. E depois daquele dia, tudo mudou. Eu não vi mais a vida da mesma forma. Eu não vi nada mais da mesma forma. Quem já passou por isso sabe do que eu tô falando. E eu passei a viver uma vida com muito mais sentido. Não era mais uma vida vazia, uma vida sem reflexão do porquê eu fazia as coisas e do porquê eu vivia. Passou a ser uma vida repleta de sentido. Depois eu posso gravar um vídeo falando só sobre isso. E tinha outra coisa que eu queria falar, mas eu esqueci. Deixa eu lembrar. Esqueci. Ah, sim. E depois desse encontro, desse acampamento também, eu comecei a prestar muito mais atenção
nos encontros menores que tinham todos os sábados. E eu lembro que, assim, depois desse dia, quando algum menino lá ia fazer pregação, o meu coração ardia com as pregações. Não era mais a mesma coisa, nunca mais foi. E as homilias também, na época, quem estava aqui na minha paróquia era o Padre Robertinho. Quem conhece ele sabe que ele é um amor de pessoa e ele é maravilhoso. E ele não muda de roupa, se ele precisar falar a verdade, ele fala a verdade na cara, na lata. E a gente precisa de pessoas assim, principalmente padres. A gente precisa de padres assim. Se precisar chegar e falar e corrigir, ele fala. E ele falava nas homilias. Tinham homilias dele que eram homilias muito fortes, muito incisivas, muito corretivas. Mas eram muito catequéticas também. Ele ensinou muitas coisas para a nossa comunidade. E como eu estava nesse processo, que eu tinha acabado de ter um encontro com o Cristo, as homilias dele para mim foram assim um divisor de águas na minha vida. E as homilias dele também ardiam meu coração.